É um conjunto de procedimentos que leva em conta elementos formais e conteúdos de documentos de arquivo para a elaboração e de instrumento de pesquisa e acesso à informação. Também chamada de descrição documental, refere-se a uma função arquivística intelectual por meio de levantamentos, metadados representados graficamente por guias e catálogos, inventários de bases de dados, permite a localização dos documentos e recuperação de informação no âmbito dos arquivos. Descrição arquivista, a origem, o mais antigo dos registros, remete à descrição e são repertórios de documentos registrados em tablets de argila encontrados na cidade de Uzi, no Uzi, atualmente conhecida como Iorgan, Tepe, região da Mesopotâmia, estado de 1500. Descrição arquivística, repósito de Society Archivation, American Archivation, propósito de identificar, gerenciar e estabelecer controle intelectual, localizar e explicar acervo arquivístico e promover seu acesso, identificar, descrever conteúdo, contextualizar, racionalizar e controlar. Princípios de descrição arquivística. As normas de descrição arquivística são baseadas nos princípios técnicos aceitos, por exemplo, no princípio que a descrição arquivística concebe em geral para o particular, que é uma consequência prática para respeitar os fundos, princípio da proveniência, lembrando que este princípio básico da arquivologia, segundo o qual o arquivo produz uma atividade coletiva ou pessoal da família, não deve ser mensurado de outras entidades produtoras. Quais são as competências exigidas? A descrição arquivística é um processo em que o arquivista cria representações de um determinado acervo arquivístico, explicitando o contexto e o conteúdo do mesmo. A atividade intelectual que demanda competência em interpretação de redação de texto, conhecimento histórico acerca do produto da sua época, a habilidade com a língua que estão sendo produzidas, as informações descritivas, etc. A descrição arquivística tem regras, 4 regras fundamentais que devem ser aplicadas, estabelecendo em relação à hierarquia entre as descrições gerais, particular que apresenta a relação hierárquica entre as partes e o todo. E... Quem é que tá chorando, hein? Informando relevante para nível descritivo as informações que devem ser apropriadas para o nível que está sendo descrito. Relação entre as descrições de identificar o nível de descrição, não repetição da informação e repetir as informações de níveis diferentes de descrição. Instrumento de pesquisa menos que permite a identificação e localização de consulta, documentos ou informação deles contidas, expressão normalmente empregada em arquivos permanentes. Instrumentos de arquivística e referências são os produtos e processos de descrição arquivista, instrumento de pesquisa, instrumento de acesso, plano de classificação, tabela de temporalidade, instrumento de gestão. Instrumento de pesquisa, instrumento de arquivística e de referências que não são ferramentas neutras, e sim de textos culturais historicamente situados em um determinado tempo e espaço, envolvido em intencionalidades e ideologia que inclui e exclui o que se enfatiza e o que ignora. Essa linha questiona-se e poderia nos levar a repensar, ou pelo menos ampliar o entendimento acerca da estabilidade de um determinado instrumento arquivístico da referência de diferentes tempos e lugares. Atividade de descrição arquivística, atividade de identificar conceitos, gerenciar informações, estabelecer controle intelectual, localizar e explicar o acervo arquivístico e promover acesso. Identificação de conceitos, apresentação de características físicas formais, inclusive diplomáticas, de um ou vários documentos e arquivos, análise de conteúdos, funções desses documentos, identificação do contexto de produção e uso dos mesmos, atividade de descrição arquivística, atividade de identificar conceitos, gerenciar informações, estabelecer controle intelectual, localizar, explicar acervo arquivístico e promover acesso, gerenciar informações, ter informações orgânicas devidamente organizadas como vistas de acessibilidade, apropriação, selecionar, normatização e a descrição da confecção de instrumentos definindo o sistema de gerenciamento da informação, controle intelectual físico de notações, a administração do Fundo Geral, a diretoria administrativa, serviço pessoal, número de caixas que serão conservadas, documentos, número de dossiês dentro dessas caixas, a administração geral, direito financeiro, serviço de orçamento correspondente à sua subsérie especial de propostas orçamentárias, número de caixas, número de dossiês ou pastas dentro das caixas, símbolos de notações,
lombadas e caixas são apenas correspondentes aos fundos séries, documentos subséries e aos números de caixa, localização, notação, série de aplicações de atividades, dados, limites, conteúdos, notação, correspondência e outros sobre os pagamentos e honorários e serviços de educação financeira, de acordos com o cashback, construção de barragem, envio de cróculos, crocheira grande, questões de barreiras eletroquímicas brasileiras, companhias de licenças, fogões de luz, bancos de comércio, instalação de telefonemas pelas companhias de força de luz, pedidos, empregos, relatórios dos inventários Visconde de Nova Granada, memória Eletrobarra e outros. Explicação do acervo, levantamento histórico, institucional e documental. Histórico bibliográfico da Capitania de São Paulo e Minas Gerais, e do Ouro, Assembleia criada pelo Alvará de 2º de dezembro do mesmo ano. Princípio de descrição arquivística. Primeiro princípio de descrição depende da classificação. Ela é a parte de feito de unidade de descrição definidas pela classificação que descreve o conjunto de documentos que mantém ligações orgânicas entre si, fundo, grupo, série, subsérie e documento. Segundo princípio, o respeito do fundo. Respeito já adotado na classificação. Isso se deve para estar representada a hierarquia que se estabelece entre diversos níveis de um mesmo fundo. Terceiro princípio, a descrição deve ser feita em geral, em particular, e deve se produzir em um primeiro conjunto de informações que forneçam uma visão global que permita estabelecer ou restabelecer os elos entre todas as partes e níveis do fundo. Guia, inventário, catálogo, índice, série, seção, inventário, série, catálogo, documento processado, índice, documento processado, profundidade e quantidade de níveis, fundo produtor, exaustividade e quantidades de informação disponibilizadas, elementos obrigatórios, documentos autor, elementos opcionais, instrumento de pesquisa ou guia, instrumento de que oferece informações gerais sobre os fundos e coleções existentes em um ou mais arquivos, que deve ser totalmente elaborado com a linguagem acessível, uma vez que o guia não se restringe aos pesquisadores acadêmicos e é representado como o primeiro instrumento que deve ser consultado pelo usuário, proporciona o overview, Instituto de Pesquisa em seu acervo. Secretaria do Governo da Capitania da Seção Colonial. Experimento de pesquisa, inventário, instrumento de pesquisa que detém representações de conjuntos documentais, parcelas de fundos ou séries de descrições sumárias ou analíticas, permitindo um prévio conhecimento do conteúdo dos documentos contemplados na classe antes de uma descrição detalhada. Instrumento de pesquisa, o catálogo, instrumento de pesquisa organizados nos critérios temáticos, cronológicos, homo, onomásticos e topomísticos, reunindo a descrição individualizada de um pertencente ou mais de fundos na sumária analítica. Instrumento de pesquisa, relação do sistema de nomes de pessoas e lugares, assuntos ou dados contidos no documento do instrumento de pesquisa, campanhas de referência para sua localização. Outros instrumentos de pesquisa, o catálogo seletivo. Ele traz uma relação de documentos pertencentes a um documento mais a qual da unidade fundamental, integrante de uma unidade de arquivamento e é descrita como minuciosa, ou seja,
Documentos são escolhidos entre um dos mais conjuntos documentais para ser descrito de forma mais detalhada possível. Vamos consultar tendências em descrição arquivística. Por certa inclusão do contexto nos instrumentos de referência segundo Jekyll demonstra as tendências. A primeira é o aumento da descrição mais gerais, dos níveis mais abrangentes dos arranjos como fundo e grupo de série. A segunda tendência é a diminuição de granularidade, ou seja, descrições dos itens documentais, assim como instrumentos que deixam de ser extremamente específico, demandando mais recursos para a finalização do processo, para serem cada vez gerais, com maior disponibilidade descritiva das partes que compõem o todo. Descrição arquivística integrada. Sob uma perspectiva arquivística integrada com o programa descritivo, inicia-se com a classificação do alcance do primeiro nível do processo de plano de classificação, segundo que acontece a avaliação e tabela de temporalidade, e o terceiro e o mais detalhado ocorre nos arquivos permanentes. Normas de descrições. Introdução. Áreas de informação de GG. Nobrad. Norma Internacional de Registro. O principal objetivo dessa norma é facilitar a descrição de instituições arquivísticas. Grosso de termo de definição. Atividade. Tarefa demandada por uma entidade coletiva para realizar descrições arquivísticas. Criação de uma representação precisa de uma unidade de descrição de partes e componentes, e quaisquer que sejam, pela permissão da análise e organização de registro de informação ativada para identificação, de gerir e localizar e explicar materiais arquivísticos no contexto do sistema de documentos que produziram este termo, e também descreve os produtos para serem no processo. Documentos arquivos. Documentos de qualquer forma de suporte, produzido ou recebido e mantido em uma organização, pessoa, curso de negócio ou atividade. E aqui.